mascaramento de dados, ele faz um mascaramento dos dados em tempo real. O que isso significa? O dado ele não é criptografado, como outras funcionalidades propõem dentro do SQL Server. Você aplica uma máscara em uma coluna específica e todas as vezes que um usuário dentro do banco de dados for ler aquele dado, se aquela coluna de uma tabela específica, por exemplo, se aquele usuário não tiver permissão para ler o dado na sua totalidade, ele vai ser exibido com uma máscara. Assim você evita que o usuário possa ver dados que não deveria. Vou dar um exemplo aqui, vai ficar prático. Sabe quando alguém do call center de alguma empresa te liga e quer confirmar os seus dados? E aí é muito desconfortável quando a pessoa do outro lado da linha fala, por exemplo, o seu CPF completo. Não é desconfortável? Porque é uma informação confidencial, não deveria qualquer pessoa ter acesso a esses dados, mesmo que no ambiente de trabalho. Não seria muito melhor se ela tivesse, por exemplo, acesso apenas aos 3 primeiros números e os 2 últimos do seu CPF e pedisse para você confirmar quais são esses números? Assim, ela consegue saber que de fato é o seu documento e ela não vai ter ali a informação completa. O mascaramento de dados ele te permite fazer isso, pegar parte de uma string, de um texto, por exemplo, ou até mesmo números e substituir por alguma outra coisa que mascare ali aquela informação confidencial. Quando a gente fala de LGPD, isso é muito importante porque os dados são dos usuários, das pessoas, né? E você não pode simplesmente deixar eles ali disponíveis para qualquer pessoa poder acessá-los e ter essas informações. Então, cada vez mais as empresas estão se preocupando com essa proteção dos dados e é importante o DBA ter ali na manga algumas funcionalidades, algumas técnicas que ele pode usar para ajudar as empresas nesse sentido. E o DDM, o Dynamic Data Masking, ou mascaramento de dados em português, pode te ajudar muito bem com isso. É importante destacar que, como eu falei no começo, ele não criptografa o dado. Então, o dado armazenado ele vai estar ali na sua totalidade, na sua integralidade mesmo. É só em tempo de execução. O que eu quero dizer? Quando você vai ler o dado, ele pega o dado inteiro ali que está armazenado na tabela e ele vai aplicar a máscara se o usuário não tiver permissão para ler o dado completo. E aí ele vai exibir para o usuário somente aquilo que você, como DBA, por exemplo, junto com a empresa, determinou que deve ser exibido. É claro que tem informações que não são confidenciais que dificilmente você vai aplicar um mascaramento. Não faz muito sentido. Mas para dados confidenciais, dados pessoais, geralmente é bom você aplicar esse tipo de funcionalidade quando a empresa precisa.